Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã do dia 21 de fevereiro de 2025, sexta-feira, aniversário da nossa irmã Ana Evangelina. Ana, Deus te abençoe, minha irmã. Deus te conceda muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muitas realizações. Que tudo aquilo que Deus tem para sua vida se concretize, se realize, e sua vida seja cada dia mais abençoada e seja cada dia mais frutífera para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida das suas irmãs. Para mim é uma satisfação muito grande, uma alegria e mais do que isso, é uma honra poder caminhar com vocês na mesma igreja, na mesma caminhada, ombro a ombro, né? Louvado seja Deus por isso. Hoje eu quero conversar sobre 12 espiões e 7 lições. Vamos ler um texto bíblico aqui e a partir daí nós vamos conversar então sobre alguns pontos interessantes que podem ser importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada, né? A Bíblia como um todo, foi escrita para nosso ensino. O apóstolo Paulo falou, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. E hoje nós vamos ler o livro de Números, no capítulo 14. Números, esse livro recebe este nome porque é onde tem uma contagem do povo. Então você tem um censo realizado nesse livro, vai ser uma contagem do povo ali. Por essa razão o livro recebe este nome de Números. Eu vou ler 4 versículos do capítulo 14 e vou explicar o contexto. E a partir daí a gente vai trabalhar então 7 lições para a nossa vida nesse dia. Diz assim, ó: naquela noite toda a congregação começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Aqui o povo estava desesperado, angustiado, chorando em alta voz, rejeitando a liderança do Moisés e Arão, seu irmão, depois de uma longa caminhada pelo deserto, simplesmente porque eles chegaram diante de uma terra que Deus havia prometido que daria para eles. Deus falou assim com Moisés: Moisés, leve esse povo até Canaã. Leve esse povo a Canaã, porque eu vou dar essa terra para vocês. Canaã era uma região muito cobiçada, porque como o povo vivia da agricultura, Canaã, acerca dela se diz assim, a terra que mana leite e mel, onde se plantando tudo dá. Então um povo que vinha do nomadismo, vinha de situações de deserto, encontra uma terra que é produtiva, é ouro. É ouro, todo mundo queria aquela terra, todo mundo precisa desse lugar. Né? Então eles queriam aquilo ali, e Deus falou assim: essa terra boa que todo mundo quer, eu vou dar para vocês. Lá tudo que você planta vai dar, lá os animais vão ter pastagem, lá vocês vão ter água, vão ter vida tranquila, vida abundante nessa terra. Aí o Moisés empolgou, e os líderes empolgaram, e ele então escolheu 12 homens, 12 espiões, e quando ele chega perto da terra, e ele fala com esses 12 espiões: rodem na terra lá, dá uma olhada, vê como é que é a terra, fala pra gente, traz um relatório, pra gente então saber como é que nós vamos fazer para tomar essa terra pra gente. É muito normal isso no Antigo Testamento, né? Um povo que era mais poderoso, belicamente falando, tinha um exército mais poderoso, tomava a terra do outro. Isso era muito comum, né? Por isso que as cidades eram muradas, né? Para evitar os ataques, as invasões. Então, assim foi. Os espiões foram lá e viram. Quando eles voltaram, 2 deles voltaram muito empolgados. Né? O que eles viram nessa terra? Eles viram um cacho de uva sendo carregado por 2 homens, enorme. Eles viram, além das uvas, outras coisas que eram gigantescas. Eles viram que a terra realmente é muito boa. Era um grande presente de Deus. Então esse foi o relato de Josué e Caleb, que eram um dos 12, que eram 2 dos 12. Os outros 10 falaram assim: mas lá tem gigante, lá tem dificuldades, lá é assim, lá é assado, a gente vai ter muito problema, porque os homens lá são altos, são fortes, são gigantes. Naquele tempo havia gigantes, né? Homens de 3 metros de altura. A Bíblia fala inclusive que Davi matou Golias, mas depois lá em 1 Samuel, acho que é 1 Samuel, vai falar que os soldados de Davi mataram outros 4 gigantes que eram irmãos de Golias. Então, assim, tinha muitos gigantes naquele contexto. E eles ficaram muito apavorados por causa dos gigantes. Tiraram os olhos das bênçãos
e começaram a olhar para os gigantes, para as dificuldades, né? Eles começaram a perceber as dificuldades que tinha naquele lugar, tirando os olhos da bênção. Ou seja, eles não acreditaram que Deus seria capaz de colocá-los naquela terra, apesar das dificuldades que a terra apresentava. Deus falou, eu vou dar essa terra. Mas eles não acreditaram que seria capaz. Bom, vamos lá. Vamos algumas lições sobre isso então. Deus sempre vai nos aproximar daquilo que Ele quer para a nossa vida. Ele sempre vai nos aproximar daquilo que Ele quer para a nossa vida. Deixa eu contar uma experiência aqui e depois você vai entender por que eu conto experiências. Estou pastor na IBMAV já indo para 14 anos, né? Mas antes disso, eu preguei na IBMAV algumas vezes. Eu era sempre chamado, às vezes, no culto jovem, culto de adolescentes, culto de domingo. Já preguei algumas vezes lá e eu já conhecia todo o pessoal da IBMAV desde 2001. Lá na segunda igreja, quando eles chegaram lá, a gente se conheceu lá. Eles saíram de lá, começaram a IBMAV e depois me convidaram algumas vezes para pregar e depois me convidaram para estar liderando a igreja. Então Deus sempre nos aproxima daquilo que Ele está querendo que a gente veja, que a gente observe, que a gente tome posse. Né? Eu não estou falando que eu tomei posse da igreja. Tomei posse sim da liderança da igreja, mas não que a igreja seja minha, tá, gente? Vocês entendem bem isso aí, né? Então, assim, Ele sempre nos aproxima, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente vê pessoas que às vezes vai fazer um estágio num lugar, aí faz de novo, daqui a pouco a pessoa se torna um funcionário ali, ou então até mesmo um gerente ali. Então fique atento das coisas que Deus está te aproximando, que pode ser que Deus esteja te oferecendo essa coisa. Sendo lícito, pode ser que Deus, quer dizer, porque sempre é lícito, né? Se vem de Deus é lícito. O que não é lícito, não é Deus que está te dando. Então sempre fique atento, porque para você não perder a oportunidade e não estar incluído entre os 10 espiões que duvidaram de Deus. Outra coisa que a gente vê é que esforço, determinação e disciplina são necessários para a manutenção da bênção. A bênção precisa de manutenção. Toda bênção precisa de manutenção. O casamento é uma bênção, mas ele precisa de manutenção. Um carro que você comprou é uma bênção, mas precisa de manutenção. A casa que você conseguiu comprar depois de muito esforço é uma bênção, mas precisa de manutenção. A sua fé que você conseguiu alcançar experiências com Deus precisa de manutenção. Entende? Toda bênção precisa de manutenção, porque senão se torna um peso. Então, precisa esforço, disciplina e determinação. Eles precisavam se esforçar para tomar a terra. Deus falou assim, tudo bem, tem gigantes lá. Entrem na terra, expulsem esses gigantes e fiquem com a terra para vocês. Não foi isso que eles fizeram? Quando eles começaram a acreditar, eles fizeram. Porque o desfecho da história aqui eu li 4 versículos, onde eles estão angustiados e querendo até trocar a liderança, né? Querendo eleger um líder ali e voltar para o Egito. Mas aí, Moisés, juntamente com Arão e também os dois espiões, que Josué e Caleb, conseguiram convencer aquelas cerca de 3 milhões de pessoas que estavam contra eles. Eles conseguiram convencer que realmente, gente, Deus não falou que vai dar, então vai dar, vamos lá, vamos nos esforçar e tal, vamos correr atrás. E então eles conseguiram convencer o povo aí, né? Então, outra coisa que a gente vê, terceiro ponto que a gente vê é o seguinte: nem todo mundo se alegra com as suas conquistas. Nem todo mundo se alegra com as bênçãos que você conta. Josué e Caleb falou, gente, tem uva gigantesca, 2 pessoas para carregar um cacho de uva, as árvores são enormes, e realmente a gente plantou lá, eles ficaram um tempo lá, nós jogamos semente lá, o negócio germinou, realmente a terra é boa, tem rio, tem isso, tem aquilo. E aí os 10 outros, ouvindo o relato de Josué e Caleb, estavam assim, eles não estavam com a mesma alegria. Então nem todo mundo se alegra com as bênçãos que você conta. Então, como é que eu vou dizer? Escolha bem as pessoas com as quais você vai compartilhar suas bênçãos, para elas não minarem você, entendeu? Não vai te minar sua alegria, vai fazer você também ter uma perspectiva diferente, né? Outra coisa que a gente vê aqui, rapidamente, é importante pedir a Deus para que você tenha a mesma perspectiva com Ele com relação àquela coisa que Ele está te dando. É importante você pedir a Deus para que você tenha a mesma perspectiva. Senhor, me ajuda a enxergar com seus olhos essa pessoa, me ajuda a enxergar com seus olhos essas coisas todas que estão acontecendo aqui na minha vida, me ajuda a enxergar com seus olhos, porque os nossos olhos são fracos, são limitados, são doentes. Lembra que nós falamos essa semana que o coração do homem é terrivelmente doente, irremediavelmente doente? Nossa mente é irremediavelmente doente, diz Jeremias capítulo 17, né? Então,
precisamos pedir a Deus para nos ajudar a ver com a perspectiva dele. De repente, uma situação do seu trabalho, você está pensando, vou jogar toalha. Senhor, me ajuda a ver com os seus olhos, vai mudar a perspectiva. Quinta coisa que a gente vê é o seguinte: liderança importa. Se um grupo de ovelhas for liderados por um leão, eles vão ter a mesma energia de um leão. Entretanto, se uma manada se uma matilha que fala, né, de lobos for liderado por ovelhas, eles vão ter a docilidade de uma ovelha. Entende? Então, liderança importa. Liderança que tem perspectiva, que tem coragem, que tem visão, que incentiva, que motiva, que desperta o melhor da gente. É importante ter isso. É importante ter isso. Percebe o poder da liderança? Eram 3 milhões de pessoas. E estavam Moisés, Arão, Josué e Caleb dispostos a convencer todo mundo a mudar de ideia. Eles estavam chorando em alta voz, protestando contra Moisés. Mas os 4 conseguiram convencer o povo a mudar de ideia e possuir a terra. Então, liderança com perspectiva, com coragem, é importante para o seu desenvolvimento. Porque os liderados vão ficando meio parecidos com o líder. Eu sou metido a estudar a Bíblia, eu sou metido a ler e tal. Já reparou a quantidade de pessoas na igreja que está fazendo teologia? Tem um número enorme de irmãos na igreja que está fazendo teologia, está comprando Bíblia de estudo. Vai ficando parecido, né? Vai motivando. Então, assim, glória a Deus por isso. Sexta coisa que a gente vê aqui: a companhia importa. A companhia importa. Se você andar com uma pessoa pessimista, daqui a pouco você vai virar um pessimista também. Se você andar com uma pessoa otimista, você vai ficando otimista. Então a Bíblia fala assim: ande com sábios e você será sábio. Então escolha bem as suas companhias, isso é importante, tá? E a sétima coisa que a gente vê aqui é o seguinte: cuidado com a castração. Cuidado com a castração. Tem pessoas que castram o nosso sonho. Tem mulheres que castram a energia masculina do marido. Tem maridos que castram a disposição da mulher de crescer na vida. É em casa, muitas vezes, que a gente escuta assim. Você fala assim: eu me matriculei num curso técnico. Aí alguém fala: você? Uma vez uma pessoa falou assim: rapaz, eu estou compondo uma música. Aí o cara falou assim: mas você compondo uma música? Tipo assim, isso aí não é você não. Então cuidado com a castração. Pais castram filhos muitas vezes, né? Eu lembro que 9 ou 10 anos de idade eu estava desenhando uma história em quadrinhos. Eu gostava muito de desenhar. Estou desenhando uma história em quadrinhos. Meu pai passou e falou assim: isso aí é coisa de vagabundo, hein? Tem que arrumar esse serviço. Os homens antigos sempre associavam serviço ao suor e o braçal, né? Então, um serviço intelectual, ser um professor, ser um desenhista, não é serviço, não é trabalho, para alguns, né? Aí quando meu pai falou isso, eu fiquei pensando: coitado do Maurício de Souza, do Ziraldo, eles vão ter que arrumar trabalho, porque os homens estão ricos lá desenhando, eu só podia estar rico igual eles, né? Mas eu fui castrado nesse sentido, eu deixei isso entrar no coração e me castrou. Então, uma mulher, por exemplo, tem muita energia masculina, ela quer fazer tudo, ela resolve tudo dentro de casa, ela vai silenciando o marido, colocando o marido para escanteio, vai castrando o marido. Aí quando passa um tempo, ela reclama: nossa, meu marido é tão devagar, tão mole. Mas claro, você sempre tomou as iniciativas, né? E o contrário também acontece. Minha mulher não quer nada, mas muitas vezes você castrou sua mulher. Você não deu a ela a oportunidade de sair para trabalhar, desenvolver, fazer um curso. Você nunca acreditou que ela poderia fazer isso. Às vezes, meu filho não quer nada. Mas seu filho fala assim: eu vou terminar o ensino médio, eu vou fazer um curso de... sei lá, um curso aí, de direito. Você fazer direito? Não, você é muito preguiçoso para isso. Cuidado com pessoas que te castram. E cuidado para você não ser uma pessoa que castra os outros. Entendeu? Aqui você tinha 10 homens que castraram a energia espiritual e a fé de milhões de pessoas, de cerca de 3 milhões de pessoas. A fé desse povo foi castrado por causa de 10 homens, né? E aí o trabalho de renovação demandou de Moisés, Arão, Josué e Caleb um esforço muito maior para convencer esse povo que o negócio não era bem assim. Então, é isso. Deus nos aproxima das nossas bênçãos, é necessário disciplina para a manutenção das bênçãos, nem todo mundo se alegra com as nossas conquistas, é importante pedir a Deus para nos dar perspectiva, a mesma perspectiva dele com relação às coisas que a gente está vivendo, é importante a gente prestar atenção na liderança, se a liderança é ovelha ou se é leão, porque isso influencia nas minhas tomadas de decisão, né? Porque eu vou ficando parecido. A minha companhia importa, se eu vou andar com pessoas pessimistas, pessoas sem fé, pessoas que levam a vida na flauta, eu vou ficar parecido com ele, né? E cuidado para você não ser um castrador ou castrar, ou ser castrado por alguém. Que Deus nos abençoe, que essa sexta-feira seja abençoada pelo Senhor, nosso final de semana seja abençoado pelo Senhor, e a gente se vê, se Deus assim permitir,
na segunda-feira, às 7h20 da manhã. Um grande abraço para todo mundo aí.